O IDOR é fruto do sonho de uma família de médicos que quis associar a experiência clínica da Rede DOR com pesquisa e ensino de excelência em medicina. Sou filho de médicos, ambos meus pais são médicos, meu pai é cardiologista, minha mãe gastroenterologista. Os dois, na sua vida profissional, trabalharam como médicos, fundamentalmente. Então, fui criado nesse ambiente de medicina. Lá em casa, falava de medicina o tempo todo. O sonho do Instituto começou a se materializar em meados dos anos 2000, quando seus idealizadores, Jorge e Fernanda, terminavam seu pós-doutorado nos Estados Unidos. Para voltar, ao Brasil, a gente tinha uma certeza que a gente queria voltar para fazer pesquisa. E, para isso, a gente tinha que começar a pensar nos mecanismos que pudessem dar subsídios para que a gente conseguisse desenvolver a pesquisa e continuasse tendo uma interface com a clínica, que era uma coisa que a gente gostava muito. E houve um apoio muito grande da família para que a gente voltasse e realmente se dedicasse de corpo e alma na construção de um instituto de pesquisa em moldes ainda não conhecidos, porque a grande dificuldade é que nós não tínhamos nenhum exemplo, nenhum modelo que a gente pudesse adotar. A missão do IDOR é promover pesquisa clínica e translacional, que é a facilitação da passagem dos conhecimentos adquiridos na ciência básica na prática clínica. Então, dentro desse ambiente, que ele é rico, que ele é motivador, a gente consegue gerar conhecimento que vai não só beneficiar a sociedade, mas colocar o país num rumo de geração e produção científica que a gente não tinha há muito tempo. Mas como um instituto de pesquisa e ensino sem fins lucrativos poderia se manter e avançar? A solução foi inovadora. A maior parte das pesquisas do IDOR envolve convênios e parcerias público-privadas. Um exemplo é a parceria com a UFRJ. Olha, o meu envolvimento com o IDOR é tanto produtivo quanto afetivo, porque a Fernanda, diretora científica do IDOR atualmente, foi minha aluna de doutorado. E mais, tanto ela quanto o Jorge Moll foram alunos de medicina e tiveram aulas comigo, assim como outros colegas. Então, eu os conheço desde aquela época, assisti o IDOR nascer. E atualmente temos um convênio entre o meu laboratório e o IDOR, entre o meu instituto como um todo e o IDOR. O programa de pós-graduação em Ciências Morfológicas tem um convênio assinado, formalizado com o IDOR para orientação de alunos. Então, eu tenho uma vivência muito próxima ao IDOR no cotidiano. E, evidentemente, eu acho que o exemplo que existe hoje do IDOR, com as universidades, no caso da UFRJ, é um belíssimo exemplo daquilo que a gente sempre discute da parceria público-privada. É uma parceria que é boa, é bom para o IDOR, que se aproxima de uma universidade que tem uma marca importante, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma marca admirável e preciosa, e, evidentemente, se aproxima dela, se aproxima dos seus grupos de pesquisa, que fortalecem as hipóteses clínicas e médicas que o IDOR faz, e nós ganhamos a expertise do IDOR nessas diferentes áreas. É um modelo diferente do modelo de universidade, é um modelo diferente de instituições filantrópicas, é um modelo talvez muito particular em que a gente está aprendendo como construí-lo no dia a dia. Eu acho que é o único caminho, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, a conta da pesquisa de qualidade, ela não pode ser paga apenas pelo setor público, ou seja, principalmente a pesquisa na área médica, biomédica e médica, ela é muito cara. Então, é muito importante que tenha vários atores. E o ator privado é essencial. Quando eu fui convidado para integrar aqui a equipe de pesquisadores do IDOR, eu fiquei muito satisfeito, porque a coisa que mais me chamou a atenção era o fato de trabalhar numa equipe multidisciplinar, coisa que é um tanto raro, nos ambientes de pesquisa. Hoje em dia, diferentes especialidades que se dedicam às neurociências, ao comportamento humano e à cognição não podem trabalhar separados.
Então, essa história de psiquiatra para um lado, neurologista para o outro, psicólogo para o outro, isso é uma coisa ultrapassada. Não há mais lugar para isso nos dias atuais. A maioria das pesquisas envolve diferentes áreas do conhecimento e diferentes profissionais que trabalham juntos em pesquisa sobre comportamento e cognição. Hoje, a Reddor como um todo, ela tem mais de 1.000 leitos de terapia intensiva. Isso é, por exemplo, metade do número de leitos que tem a Austrália, que é hoje uma das principais lideranças em termos de pesquisa em medicina intensiva. Uma das vocações naturais aqui do Instituto são os trabalhos com neurociências, né? Então, dentro do âmbito do Comitê de Inovação, nós identificamos uma oportunidade para desenvolver neurotecnologias e divulgar também esse conhecimento de neurociências aplicado para a população. Atualmente, o IDOR atua em 3 grandes áreas do conhecimento: neurociências, medicina interna e medicina intensiva. Os pesquisadores têm uma interface grande com o que acontece dentro dos hospitais da Reddor São Luís, sempre em busca do avanço do conhecimento associado à prática médica. Nós temos essa preocupação dos mais jovens atenderem conosco, para que eles vejam o processo, para que o livro em que eles estudem seja o livro da vida, da prática. Frequentemente eu mostro um caso para eles e digo, isso aqui vale muito mais do que vocês lerem um livro, porque o livro está falando para vocês. Então nós temos vários cursos de lato sensu, de especialização, além da residência médica, que eu acho que é a estrela dos cursos de pós-graduação da Reddor, na área de medicina interna, na área de emergência, na área de terapia intensiva, imagem, radiologia, enfim, são cursos em áreas estratégicas da saúde. Um grande diferencial é que quem faz o ensino aqui está envolvido em pesquisa e também em atendimento clínico. Isso faz muita diferença, porque quando você conjuga ensino, pesquisa e atendimento, você melhora o nível, a qualidade de todas essas 3 áreas, porque quem está ensinando faz pesquisa, está ativamente envolvido em pesquisa, vê paciente. Quem vê paciente está envolvido em pesquisa, está muito atualizado. Então, é uma integração perfeita. A gente está no início da nossa caminhada. Eu acho que a gente pode dizer que a gente conseguiu realmente algumas conquistas iniciais, mas que ainda está no seu crescimento, sem dúvida nenhuma. Eu vejo o IDOR se desenvolvendo como um instituto de excelência no país. Acredito que o IDOR pode avançar nos próximos anos fortemente em determinadas áreas, citando, por exemplo, a área de neurociências, a área de medicina intensiva, células-tronco, aplicação de novas tecnologias na resolução de problemas da saúde e utilizando uma estrutura hospitalar de larga escala que hoje é provida pela nossa principal mantenedora, que é a Reddor.